Fala galerinha, tudo bem? Saudade de vocês, viu? Então, hoje a nossa aula vai ser sobre as grandezas não proporcionais. É um assunto bem simples, né? Porque na realidade a gente já viu que são as grandezas proporcionais, as diretamente proporcionais, as inversamente proporcionais. Agora a gente já viu o que são as grandezas não proporcionais, tá? E apesar de parecer que é assustador, na verdade vai ser bem fácil a partir de agora, tá bom? Vamos lá então? Bom, vamos lá. Toda vez que a gente falava sobre uma grandeza, né, proporcional, a gente encontrava uma coisa chamada a razão, né? Era uma constante, um valor que a gente encontrava, que era aquele valor que se repetia sempre que eu relacionava o valor de uma coluna com o valor de outra coluna, né? Sempre que eu conseguia relacionar os dois, eu encontrava o mesmo valor e a forma de fazer isso era bem simples, né? Por quê? Eu conseguia entender quando era diretamente proporcional ou inversamente proporcional, não conseguia? Lembra lá, uma coluna, né, os valores aumentavam, certo? Enquanto na outra coluna os valores diminuíam. Então, na realidade, o que nós tínhamos ali era uma relação entre essas colunas, né? Quanto mais uma coluna aumentava, mais a outra coluna diminuía. Nas grandezas não proporcionais, não significa que as duas colunas vão ficar enlouquecidas, não é bem isso. Mas na realidade, a partir de agora, ela não vai seguir uma regra de crescimento igual era nas grandezas proporcionais, tá? Vamos pegar a situação 1 aqui. A gente fala assim, ó, é, um táxi cobra da seguinte forma: um valor fixo, tá? Eu vou grifando aqui assim, ó, um valor fixo que recebe o nome de bandeirada, no valor de R$ 6,40, né? Acrescido de uma taxa de R$ 4,20 por quilômetro percorrido. Então, vou colocar aqui, ó, por quilômetro percorrido, certo? A tabela a seguir relaciona a distância percorrida em quilômetros e o preço em reais cobrado pela viagem. Então, vamos lá, ó. Se eu andar 0 quilômetros, então eu vou colocar assim, ó. Se eu andar 0 quilômetros, eu vou pagar R$ 6,40. Se eu andar 1 quilômetro, eu vou pagar R$ 10,60. 2, R$ 14,80. 3, 19. 4, 23,20. E o D, aí tá aqui, 6,40 mais D vezes 4,20. D é distância, tá, gente? Então, o que acontece? Observe o seguinte, primeiro, não cresceu do mesmo jeito, cresceu? Foi proporcional o crescimento? Porque, olha, se eu dobro a distância, eu dobro o valor cobrado? Não, né? Se eu triplico a distância, eu triplico o valor cobrado? Não. Olha que interessante. Para 1 quilômetro, são 10,60. 3 vezes 10,60 não dá R$ 19, certo? Por que isso? Porque na realidade o que ele colocou foi a situação de ter cobrado aqui, ó, um valor fixo. Então, na realidade, o que eu tenho aqui é uma fórmula de crescimento, né? R$ 6,40, independente da distância que eu for andar, eu vou ter que pagar isso, certo? E aí, mais o que? A distância vezes 4,20, certo? Então, ele não vai seguir uma regra que se eu pegasse lá, se eu fosse seguir a regra anterior, né? Eu teria que pensar o seguinte: se eu dobro a distância, e os dois estão crescendo, né? Os dois, ó, esse daqui, a primeira tabela aqui, ó, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar assim, ó. Aqui, ó. Se essa coluna aqui cresce para baixo, né? Ela está aumentando para baixo e aqui também está aumentando para baixo. A relação seria: aqui eu duplicaria, aqui também deveria duplicar, para ser diretamente proporcional. Mas não é isso que acontece. Então,
se não é o que acontece, são grandezas, as duas são grandezas, mas elas não são diretamente proporcionais. Por quê? Se uma vai dobrando, triplicando, a outra não acompanha esse mesmo ritmo, exatamente porque agora a gente usa uma fórmula de crescimento, tá? E essa fórmula tem um valor que a gente chama de constante aqui, ó, uma constante inicial, tá bom? Vamos seguir para a próxima? Vamos lá, então. Situação 2. Outro exemplo dado é a relação entre o volume de um cubo e a medida de seu lado. Essa é bem interessante. Por quê? Bom, vamos lá. Se eu for trabalhar com o volume de um cubo, ele está colocando aqui em centímetros, né, aquela situação toda. Pensa assim, ó, o lado de um cubo, né, um cubo de lado 2. Tá aqui, ó. Cubo de lado 2. Um cubo de lado 2, qual que é o volume dele? Para calcular o volume era base, né, profundidade e altura. Multiplica, né? Como ele tem todos os lados iguais, porque é um cubo, 2 vezes 2 vezes 2, certo? Então, aqui, para calcular o volume dele, seria 2 vezes 2 vezes 2. Como eu tenho todas as constantes iguais, ó, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. E se o lado dele for 4? Mesma coisa, ó. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 vezes 4, 64. Você consegue perceber que se eu pegar o lado e dividir pelo volume, eu não vou achar um valor constante? Como assim? Pega lá, 2 divide por 8, 4 divide por 64, 6 divide por 216. Você não vai achar o mesmo valor que a gente chama de a constante, que seria a razão entre eles. Não existe essa razão, tá? Então, essa razão de proporcionalidade, ela não existe. Exatamente por quê? Porque como eu estou mudando todos os valores, ele intensifica essa relação. Ou quando eu coloco aquela constante inicial, ela intensifica. Isso quebra, né, no meio a relação que eu teria de proporcionalidade. Apesar das duas colunas ali crescerem ao longo do tempo, elas não crescem de forma igual, elas não crescem de forma proporcional. Se eu dobrar uma, eu não dobro a outra, tá? Então, apesar de 4 aqui, ó, apesar de 4 ser o dobro de 2, 64 não é o dobro de 8, tá? E 6 é o triplo de 2, mas 216 não é o triplo de 8, né? Então, ele não segue mais essa regra. O que ele segue agora, o que ele vai seguir agora é uma fórmula, e essa fórmula normalmente vai ser dada pelo exercício, vai ser organizada para a gente poder entender melhor. Ó. No caso da fórmula aqui, é o lado que está na primeira coluna elevado ao cubo. Apesar das duas colunas elas conversarem entre si, né? Ou seja, a segunda coluna depender da primeira, ela já não é mais proporcional, tá bom? Vamos lá? Um exemplo rápido, fala assim, ó, no quadro a seguir a grandeza A, ou seja, tá aqui, ó, a grandeza A, tá? E a grandeza B satisfazem uma relação. A grandeza B tá aqui, ó, essa coluna aqui, ok? Então, qual relação que elas satisfazem? Essa daqui, ó. Ou seja, o elemento da grandeza A vezes o elemento da grandeza B elevado ao quadrado é igual a uma constante. Certo? Então, sendo A maior do que zero, B maior do que zero, né, e K uma constante, determine o valor de K, de X e de Y. K é uma constante. Vamos descobrir lá. Para descobrir K, lembra, ó, tá aqui, eu tenho a fórmula, não tenho? Eu vou colocar só o ponteiro aqui que nós já temos as contas prontas pra gente, né? Então, ó, se A vezes B ao quadrado é igual a K, eu posso pegar os elementos da primeira linha, ó, A, B e descobrir K. 1000 vezes 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4. 1000 vezes 4, 4.000. Né? Tá aqui, então, ó, 4.000 aqui, certo? Então, a gente vai usar. Só que K é igual para todos. K é uma constante, tá? Vamos lá. K é igual para todos. Eu sei que é igual para todos porque eu tenho aqui, ó. Bem aqui, ó. Esse K aqui, ó,
ele é igual para todas as fórmulas, tá? Ele não muda. Ele é uma constante, tá? Então, se K é igual para todos, eu posso pegar agora aqui a linha 2, ó. Na linha 2, eu tenho essa conta aqui, ó. 10 é o A. E o B? O B é o X. Só que o X está elevado ao quadrado. E eles são iguais a 4.000. Gente, aqui eu tenho uma equaçãozinha, né? Então, ó, lembrando da equação. 10 vezes x quadrado é igual a 4.000. Se eu passar o 10 para lá, dividindo, melhor eu só ir grifando, né? 4.000 divididos por 10, 400. O x está elevado ao quadrado, o quadrado vai passar para o outro lado da igualdade. Só que ele passa na forma de uma raiz. Então, na realidade, olha que legal. Esse 2 aqui, ó, ele não existe ali, ó. Então, x é igual a raiz quadrada de 400. Raiz quadrada de 400 é 20, né? 20 vezes 20 é 400. O x é maior do que zero, então tá valendo, tá tudo certinho, tá bom? Descobri o valor de x, não descobri? Vou fazer o mesmo princípio agora com o y. Então, na realidade, olha só, para o meu y lá, tá aqui, ó, y vezes 10 elevado ao quadrado, lembra que é o b que está elevado ao quadrado, ó, tá? Então, 10 ao quadrado é igual a 4.000, certo? 10 ao quadrado é quanto? É 100, não é? Então, 100 vezes y é igual a 4.000. Passa o 100 para lá dividindo, né? Ele está multiplicando do lado esquerdo da igualdade, ele passa para o outro lado dividindo, não é? Y é igual a 40, tá bom? Galerinha, meu muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Tô morrendo de saudade de todos vocês, viu? E em breve a gente vai estar se vendo, tá? Tchau, tchau.